Tech Copy, apresentado por Senior Sistemas. Item 1. O agronegócio é a solução. Vivemos a era da aceleração e das tecnologias exponenciais e a crise do coronavírus está apenas impulsionando esse processo. O ano de 2020 trouxe grandes desafios que transformarão de forma definitiva as próximas gerações. Quiçá aqui faço um parênteses. Desejo que saiamos seres humanos melhores e mais evoluídos. Dias melhores virão, porém já é nítida a mudança instaurada em nossas rotinas, relações pessoais e principalmente profissionais. A pandemia aumentou nossa dependência da tecnologia e nos tornou digitais. Os que ainda não cederam a elas, sejam pessoas ou negócios, serão sucumbidos a mudanças quando menos esperarem. Estamos aqui, porém, para falar sobre agronegócio e sobre os impactos que este sofrerá com a adoção das tecnologias atuais e as de nova geração. O agro brasileiro é responsável por impulsionar a cadeia de alimentos mundial e não ficará isento ou à parte dessa transformação digital. Acha exagero? Permita-me mostrar. Muito já vem sendo divulgado sobre as previsões da FAO, sigla em inglês da Organização para Alimentos e Agricultura, de que a produção de alimentos no mundo deve crescer em 70% para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Apenas através da tecnologia, de cultivos e gestão, será possível atingir a qualidade produtiva necessária para atender a quantidade de pessoas previstas para habitar o planeta. É preciso que se produza mais no mesmo hectare de terra. Os dados extraídos das lavouras, seja pela performance das máquinas ou da produtividade das lavouras, nos proporcionarão a avaliar as melhores práticas, a corrigir erros, prever problemas e recomendar as melhores soluções. Gerar valor e impactos positivos através dos dados é a chamada era da informação ou do Big Data, considerado a terceira onda da evolução da sociedade, segundo o futurista norte-americano Alvin Toffler. Por essa razão, a ciência de dados tem se tornado uma área tão relevante para a humanidade, para os negócios e também para o agronegócio. E é justamente essa área que ganha cada vez mais força e espaço com a crise global que estamos todos vivendo, e é ela que impulsionará a quarta onda de transformação do agronegócio. Os dados geram informação e o conhecimento, com eles, seremos capazes de criar as melhores estratégias locais e intercontinentais. Mergulhado em meio à crise, o coração do nosso agronegócio brasileiro pulsou como nunca. Em um ritmo compassado e acelerado, começamos a colher os frutos plantados em anos anteriores, como se não existisse um momento ruim. Desde os anos 90, após o Plano Collor, a área plantada no Brasil cresceu 62%, enquanto os níveis de produtividade cresceram 302%, 5 vezes mais do que o crescimento em área. Viramos referência em adoção de tecnologia para a produção de cultivos e pela alta qualidade do nosso cooperativismo. Já fizemos muito e nos orgulhamos também, mas acreditamos que este é só o início do que está por vir nos próximos anos com o impulsionamento desta crise global e o firmamento do mundo digital. Pensando em todas essas mudanças e em você, leitor, cooperado, decidimos criar a série Tech Copy. Ela tem o objetivo de compartilhar as principais tendências de tecnologia mundiais para o agronegócio e desmistificá-las para você. Vamos descomplicar os termos técnicos e mostrar o que está por trás de palavras da moda em tecnologia e buscar recomendá-las para cada situação ou tipo de negócio. Este é um espaço aberto. Compartilhe conosco suas dúvidas e curiosidades e as abordaremos aqui. Acreditamos na força do cooperativismo. Acreditamos que a conexão de tecnologia no campo transformará a vida de bilhões de pessoas. Boa leitura! Item 2. Evolução da tecnologia na agricultura brasileira. Lá se vão quase 50 anos que a agricultura brasileira viveu um salto de tecnologia. Uma das grandes mudanças
que levaram mais produtividade para o campo foram as pesquisas e desenvolvimento em biotecnologia, que é o estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e sua utilização para fins produtivos. A Embrapa foi uma das grandes promotoras no uso desse processo no campo, além das empresas de pesquisa e desenvolvimento que investiram na área, demonstrando seu papel fundamental. O uso da biotecnologia no campo elevou consideravelmente os níveis de produtividade no Brasil. As sementes tratadas e a correção dos nutrientes no solo, agricultura de precisão, fazem parte desta evolução e fazem parte dessa transformação do agronegócio em um negócio de desempenho. Lugar onde a competitividade se tornou altíssima e qualquer centavo ganho pode se transformar em milhões. Errar, em contrapartida, pode custar uma safra. Item 3. Papel da Embrapa na evolução do agronegócio brasileiro. A tecnologia está mudando a agricultura e contribuindo para a evolução do agronegócio brasileiro, e a criação da Embrapa foi um salto para o desenvolvimento da agricultura nacional. Com ela, o Brasil se consolidou como uma das maiores redes de pesquisa agropecuária no mundo. Em meados dos anos 70, o país já possuía centros de pesquisas e universidades focadas em tecnologia para a agricultura, mas a realização de pesquisas e materiais científicos não eram suficientes. Um grupo de recém-formados, encabeçado pelo Dr. Eliseu Alves, idealizou a criação de uma instituição que pudesse criar pesquisas e gerar inteligência para a agricultura brasileira. Inspirados no conhecimento americano, iniciaram a iniciativa que revolucionaria o agronegócio. Atualmente a Embrapa tem mais de 10 mil empregados e 46 centros de pesquisas espalhados pelo país. Se dedica a estudar todas as variedades de plantas, genética animal, solos, pastagens, manejo florestal e adubação, e também investe em tecnologia. E a partir daí, a Embrapa começou também a construir o maior ecossistema de inovação para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que fortalecem o setor agropecuário brasileiro. Item 4. O papel do cooperativismo no desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira. Assim nasceu a organização cooperativa no formato que conhecemos hoje, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1844. Na época, um grupo de trabalhadores se reuniu para criar o próprio armazém, pois estavam com dificuldades em serem competitivos isoladamente. Os registros da primeira cooperativa do Brasil marcaram o ano de 1889 na cidade de Ouro Preto. Ela era uma cooperativa de consumo. Já em 1902, surgiu a primeira cooperativa de crédito no Rio Grande do Sul, e em 1906 surgiram as primeiras cooperativas agropecuárias. Em dezembro de 1969 foi criada a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, fruto da grande força que estava no campo e que viabilizou pelo governo a política econômica para a área agrícola. Mais do que um modelo de negócio, o cooperativismo acredita e preconiza um mundo mais justo e equilibrado, com melhores oportunidades para todos. Ele mostra na prática que é possível que se reúnam pessoas com o mesmo propósito de desenvolver o individual e o coletivo de forma colaborativa. Todos são donos do próprio negócio e são responsáveis pelo desenvolvimento social da comunidade onde estão inseridos, pela produtividade, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Os números do cooperativismo são impressionantes. No mundo, já são mais de 2,6 milhões de cooperativas que congregam mais de 1 bilhão de pessoas em mais de 100 países e geram mais 250 milhões de empregados. Isso nos permite afirmar que 1 em cada 7 pessoas no mundo são associados a uma cooperativa. Essa fonte é da Organização das Cooperativas do Brasil. No país, temos o registro de 6.828 cooperativas, sendo 1.613 ligadas ao ramo do agronegócio. No mundo, o total das cooperativas ligadas ao setor passam de 1,2 milhão. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, elas são tão fortes que ditam as regras de oferta e demanda do agronegócio.
são as grandes responsáveis pelo impulsionamento da agricultura americana e dão a solidez ao sistema. No Brasil, o surgimento e o crescimento das cooperativas ligadas ao agronegócio representam um marco, assim como foi a criação da Embrapa. Focada em sistemas sustentáveis, as cooperativas criaram uma agricultura responsável, focada na produtividade e eficiência. Entre os 7 princípios do cooperativismo estão a educação, formação e informação. E foi assim que o cooperativismo agropecuário brasileiro fomentou a adoção de tecnologias e técnicas de manejo no campo. As cooperativas atingem os pequenos e médios agricultores que não teriam acesso às modernidades se não estivessem vinculados a elas. Elas atuam na educação, com informações, realizam os dias de campo e auxiliam no desenvolver das lavouras e na comercialização da produção. Item 5. Tecnologias de gestão no campo e a importância da inovação. Como mencionamos, o mundo se desenvolve constantemente e muitas tecnologias são criadas para que o funcionamento dos negócios sejam facilitados e, sobretudo, otimizado. A aplicação de novas tecnologias na gestão, independente do setor de atuação, é essencial para garantir mais produtividade e processos mais assertivos. Gerir o campo é como gerir uma empresa. Não bastam então apenas a inovação das técnicas de manejo, irrigação ou de produção. É necessário que se invista e se adote as tecnologias de gestão. Ela precisa trazer rentabilidade e ser planejada de forma eficiente. Para que essas tecnologias de gestão sejam criadas, é necessário que se façam investimentos em pesquisa e desenvolvimento para fomentar a criação de novas ideias e soluções. O Brasil tem dado passos bem importantes nesse aspecto. Claro que quando comparado com alguns países que são referências em inovação no mundo, como Israel e Estados Unidos, há ainda muito para evoluir no ecossistema de inovação, mas de qualquer modo é possível enxergar avanços. Contudo, mesmo com esse processo em evolução constante no país, há ainda obstáculos que dificultam a jornada do desenvolvimento à implantação. O diretor de desenvolvimento de tecnologias e inovação da Senior Sistemas, Carlos Vale, empresa que investe cerca de 50 milhões ao ano em inovação e que possui inclusive um time voltado para pesquisas aplicadas, cita 4 pilares como as principais barreiras existentes para a ampliação de pesquisa e desenvolvimento no Brasil: a disponibilidade de mão de obra, a integração entre universidades e empresas, a capacidade e incentivo à inovação sob o ponto de vista tributário e a própria cultura das empresas ou, no nosso caso, o empresário do campo. Segundo Carlos Vale, o Brasil vem evoluindo de forma muito rápida nos últimos anos, muito liderado pelo investimento da iniciativa privada, mas há ainda espaço para evoluir mais. O Brasil forma hoje um número de mestres e doutores bastante inferior à média dos países mais desenvolvidos em inovação. Além disso, há muito espaço para desenvolver parcerias entre a academia e o mundo corporativo. Outro ponto importante é o volume de fomento e incentivos à inovação que precisa ser ampliado, assim como a própria cultura das empresas em investir em inovação, destaca o executivo Carlos Vale. Ao longo da evolução, os seres humanos, através da criatividade e da inovação, vêm mudando a forma como se organizam, vivem, trocam. E esse processo criativo nasce de uma inquietude. Surge uma insatisfação com o status quo, com o que existe e que pode ser melhorado. No caso do agronegócio, essa inquietude impulsiona a criação das mais de 1,2 mil startups ligadas ao setor. Segundo Carlos Vale, as soluções inovadoras precisam estar conectadas a um software de gestão eficiente e precisam oferecer dados que auxiliem os gestores agropecuários a tomarem a decisão certa no momento certo, explica o executivo. A inovação não deve ser tratado como algo de uma área, de um grupo de pessoas ou de um indivíduo. Muito menos deve ser excluída do agronegócio ou ser atribuída a cientistas ou pesquisadores. É através do compartilhamento das dores e das necessidades vindas do campo que as empresas e os empreendedores conseguem desenvolver tecnologias que façam sentido e tenham aplicação prática.
Uma pesquisa feita e publicada pela Venture Bee dos Estados Unidos de 2019 afirma que apenas 20% dos projetos de tecnologia e inovação ligadas à inteligência artificial e machine learning são implementadas de fato. Carlos Valle explica que a inovação tem que permear a cultura do negócio e possuir um propósito. Para ele, quando há um investimento forte em pesquisa e desenvolvimento, obviamente que isso ganha força, já que a partir disso todos se apropriam, se aproximam e passam a desenvolver novas tecnologias. Carlos Valle diz: com isso, o negócio fomenta parcerias com outras empresas, com o ecossistema, com a comunidade acadêmica, para aplicar novas práticas e modelos internamente, para que isso movimente os processos criativos e é assim, com investimento e inquietude, que nascem as grandes ideias que revolucionam a forma como todos vivemos, enfatiza ele. A Senior é uma grande incentivadora de novas tecnologias. Não à toa possui um laboratório de pesquisas aplicadas dentro da matriz da companhia localizada em Blumenau, Santa Catarina, o Senior Labs. Neste espaço atuam cerca de 10 profissionais altamente qualificados e que desenvolvem pesquisas científicas, elaboram artigos e também fazem pesquisas de algumas tecnologias aplicadas, grande parte delas voltadas ao agronegócio. No agronegócio, a Senior já desenvolveu algumas pesquisas bastante interessantes em laboratório. Entre elas, duas que podem ser destacadas são a tecnologia de classificação de grãos e o monitoramento de silos. São os projetos que, quando colocados em prática, levam uma enorme eficiência para o setor. A classificação de grãos é um processo bastante manual e sujeito a erros. Utilizando o algoritmo de machine learning, onde o computador vai aprendendo a partir da classificação e com imagens de alta qualidade, é possível automatizar esta classificação. Já o sensor de monitoramento de silos representa a resolução de um problema do ponto de vista operacional e até de segurança. Com essa tecnologia, são instalados sensores que fazem esse monitoramento de forma automatizada online e em tempo real. Carlos Valle diz: nós estamos cada vez mais focando em tecnologias disruptivas como a IA, Machine Learning, visão computacional, blockchain, tanto em pesquisas como para aplicação prática nos nossos clientes e na comunidade como um todo. Acreditamos na inovação e na pesquisa como ponte para melhorar processos, facilitar o trabalho das pessoas e transformar negócios, finaliza. E essas são algumas das alternativas de tecnologias para o agronegócio que trataremos em nossa próxima edição do Caderno Tech Copy.